Boa noite para você, graça e paz. E falei igual se estivesse na igreja agora. Meu nome é Cláudio Luiz e esse aqui é o Teologando Entre Amigos. É uma satisfação ter você de novo junto com a gente, nos assistindo e podendo participar também, tá? Se você tiver algum comentário, alguma pergunta, só você entrar, fazer a sua perguntinha e nós vamos estar respondendo. Hoje, eu tenho dois assuntos rapidinhos para tratar com você antes de eu chamar a nossa convidada. Se você olhou antes do nosso banner, eu montei um banner para o Teologando Entre Amigos, era uma lâmpadazinha. E agora eu fiz um novo banner. E eu queria também saber de você se posso lançar esse banner com uma pesquisazinha para a gente, tá? Deixa eu abrir aqui enquanto vai abrindo. Eu quero trazer você uma reflexão rapidinho. Como a gente tem feito todas as vezes, né? Às vezes a gente está nesse mundo e nos sentimos desanimados, cansados. E aí eu pergunto para você está desanimado? Parece que as coisas não avançam e a vida não muda. Talvez não seja você, mas conhece alguém que está precisando de ânimo? O melhor lugar para você encontrar ânimo é na palavra de Deus. A Bíblia tem 365 vezes escrito: não temas, continue avançando, estou contigo, para cada dia da sua semana. Hoje, eu e você, nós vamos abordar um assunto bem interessante, que tem movido a humanidade, principalmente nessa última década. E aí você vai poder aprender um pouco com a minha convidada, tá? E ao mesmo tempo eu quero te introduzir. Leia a Bíblia. A Bíblia é um excelente livro de cabeceira para quem quer aprender, quer ganhar conhecimento e paz. Deixa eu mostrar para você aqui o nosso novo slogan, nossa nova marca. Deixa eu ver se dá para você ver. É um guarda-chuva e escrito Teologando Entre Amigos. Depois eu vou lançar ele para você ver melhor, tá bom? E aí depois você vai me dar a sua opinião, se você gostou ou não, ou se prefere a antiga. Eu vou botar as duas depois para você participar com a gente, tá bom? Eu quero convidar para estar comigo mais uma vez e desde já agradecer, porque é uma pessoa que se tornou parte do meu convívio, é uma pessoa que de coração aprendi a admirar. Ela tem uma palavra fácil, eu gosto do jeito que ela fala, sabe? Você entende, e eu tenho acompanhado as lives que ela faz, e tem sido maravilhoso o jeito que ela fala. Você parece que está conversando, um diálogo. E eu queria convidar para estar com a gente agora a minha amiga, posso chamar assim, a doutora Erlaine. Doutora, que bom tê-la aqui com a gente. É uma satisfação imensa, de coração, ter você com a gente, sabe? Como eu falei antes, você já faz parte da minha família. E essa corrente do bem, a gente está tentando aumentar ela, e daqui a pouco eu vou te apresentar novos amigos. A pandemia está me servindo para isso, para conhecer gente nova, rever outros amigos, sabe? Conhecer gente que, poxa, fazia tempo que eu não via. Isso está sendo maravilhoso. Você quer se apresentar novamente para o povo? Fique à vontade. Boa noite, pastor Cláudio, boa noite a todos que nos ouvem, né? Mais uma vez é uma satisfação muito grande poder estar aqui entre amigos, né? A pandemia fez isso. Então, de algumas lives para cá, eu tenho falado justamente sobre isso. A gente tem visto só o lado ruim, né? O lado mais perverso da pandemia. Mas tem o lado bom da pandemia. O lado bom da pandemia foi poder ter feito amigos. Como eu aprendi a considerar, né, o Senhor, a outras pessoas que eu não conhecia, né, e fazem parte hoje do nosso convívio através das lives. Então, assim, é uma honra muito grande. Para quem não me conhece, para quem já me conhece, né? Eu sou Erlaine Ventura, eu sou psicóloga cognitiva comportamental, psicologia positiva e especialista do trânsito. Pastor aí agora virou instrutor, que eu vi aí pelas redes sociais com a Letícia.
Você viu, né? E pior que ela dirige bem. Eu vi. Está melhor do que eu quando começou. Tá aí. Sabe? Ela dirige muito. E uma coisa que a gente estava falando sobre essa questão de fazer novos amigos, e eu percebi com isso que o mundo ele é pequeno. Muito. A gente foi estreitando um pouquinho as ideias e viu que a gente tem laços, né, de amizades bem próximos. Para quem não sabe, eu vou revelar aqui, se ela me permitir, posso. A Erlane, ela trabalha em Santo Antônio de Pádua, onde o meu cunhado, que é radialista e trabalha na ação social da prefeitura, ele mora e trabalha também. Aí a gente conversando, ela falou, eu conheço. Aí eu falei, poxa, que legal, esse mundo é tão pequeno. Aí eu pensei numa questão. Um filósofo certa vez disse que o mundo ele só se torna grandioso quando nós nos trancamos em nós mesmos. Sabe? Quando a gente avança para conhecer, para se abrir para as pessoas, a gente percebe que o mundo não é tão grandioso assim. Ele é uma casinha pequena, uma pequena casa. E o senhor estava falando, pastor, agora no começo da sua reflexão, falando sobre se está achando que está difícil, né? Se você está cansado, se está tentando, se acha, né, que a vida está difícil. Deu uma travadinha, mas muito, está sendo provação. Tudo que a gente conversa, a mesma coisa. Está sendo uma provação. Então, assim, mais do que nunca, a palavra de ordem para essa pandemia é isso. Não desista, né? Está acabando, isso já está passando, a gente precisa confiar dessa forma e acreditar desse jeito, né? Que é assim, espera mais um pouco, só mais um pouquinho que as coisas, né, vão começar a acontecer. Então, é isso que tem movido, né, os nossos dias, né, as nossas emoções em relação a toda essa pandemia que está acontecendo. Eu achei interessante, a gente já vai entrar no tema, começou a pandemia, ano passado... Eu não te ouço, pastor. Mas é aí que está você, é você que... Você. Entra e sai de novo. Eu não estou conseguindo ouvir ele. Enquanto ela vai arrumando lá, eu queria falar com você sobre isso. Ano passado eu consegui ler 5 livros. É uma média, eu acredito que até boa para brasileiro, principalmente. E esse ano, mesmo com a pandemia, até agora eu só estou conseguindo ler um livro. Mas só que esse livro está sendo muito estrutural para a minha caminhada. Eu até lancei ele há pouco tempo numa postagem que eu fiz, do Max Lucado, falando sobre esperança inabalável. Assim como a doutora falou, nós estamos vivendo um momento difícil, um momento turbulento, como você já sabe. Todas as mídias estão falando sobre isso. A vivência que você tem na sua caminhada, você vai perceber isso, que as pessoas elas estão, às vezes, entrando num certo desespero, uma certa tristeza, mas, ao mesmo tempo, como a doutora disse, doutora, voltei. Nós temos que ter esperança. Agora está me ouvindo? Sim. Sabe o que você me lembrou antes de você sair? Estava igual aquelas mixagens dos anos 80. Tudo. Eram as melhores. É verdade. Eu gostava muito. Lembrar do Faustão, só acontece porque nós estamos ao vivo. Sim. Eu estava falando com o pessoal aqui que eu estou lendo um livro chamado Esperança Inabalável. Até uma queda, que ano passado eu consegui ler 5 livros, até agora só li 1. Mas esse Esperança Inabalável está servindo muito para mim poder perceber algumas coisas, olhar para outras de modo diferente, sabe? E a leitura ela me ajuda muito na minha relaxar minha mente. Doutora, mas para a gente ganhar tempo agora, depressão.
Faz uma síntesezinha do que é depressão para a gente. Muita gente sabe o que é, mas que tem, às vezes tem, mas não sabe o que é de fato. Quando a gente fala de depressão, a gente precisa entender que depressão é um transtorno mental. E quando a gente fala de transtornos, e a gente ouve muito falar em transtornos, né? Transtorno da ansiedade, transtorno bipolar, né? A gente precisa entender que o significado da palavra transtorno é incomodar, transtornar. Então, quando a gente tem um transtorno, a gente está dizendo que aquele transtorno, ele nos incomoda, ele transtorna, é algo que nos transtorna, nos deixa transtornados. E quando a gente fala da depressão, a gente precisa entender que a depressão, ela é uma doença que está sendo considerada, né, uma doença comum, e que afeta negativamente como você pensa, age e sente. Pastor, a Organização Mundial da Saúde nos diz que até 2030 a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. Nossa, é mesmo? A doença mais incapacitante. Quando a gente fala de afastamento por trabalho, a depressão é a maior causa de afastamentos de trabalho. Então, a gente precisa entender a seriedade, a gravidade. Hoje eu atendia uma mulher jovem com uma depressão em estágio já profundo. E ela dizia para mim assim, eu não vejo graça no sol, eu não vejo graça na vida, eu não enxergo graça mais nada nesse mundo. Eu já tentei tirar a minha vida várias vezes, mas graças a Deus eu não consegui. Então, a gente está falando de uma doença que ela é, no Brasil, 5,8% da população sofre com depressão. E esses dados são apresentados para a gente pela Organização Mundial da Saúde. Já existe, pastor, mais de 350 milhões de deprimidos em todo o planeta. Misericórdia. Deixa eu te fazer uma colocação. Eu sou evangélico desde muito jovem, né? E a igreja, antigamente, ela não entendia a depressão. Ela achava que era de cunho espiritual. E até pouco tempo se tratava como um cunho espiritual. E aí se descobriu, graças a vocês, né, psicólogos e pessoal que trabalha com a mente, se descobriu que é uma questão também física, hormonal. Genética. Hoje, genética, é. Genética porque também. Você percebe que às vezes a pessoa tem uma vida muito boa, uma vida tranquila, uma vida de fartura, mas ao mesmo tempo essa pessoa não consegue caminhar. Os dias parece que não tem, como você falou, não tem graça, né? É a ausência da graça, no caso, ela deixa de sentir a graça, as noites parecem intensas, a cabeça fica aquela coisa fervilhando, e você eu faço até minha culpa, né? Que você tinha no seio da igreja, dentro da igreja, uma mente que era fechada para esse tipo de assunto. Uma vez, que eu vou te contar uma experiência de anos atrás, apareceu uma moça na igreja onde eu estava, eu ainda era membro, ela deprimida, depressiva, aí pediu oração, eu acho nada mais justo. Aí uma das irmãs foi orar por ela, e ela falou que tinha depressão, e a irmã se irmã expulsou o demônio dela. A igreja entendia muito dessa forma. E hoje, com esses dados que você trouxe, de 300 mil, né? Mais de 350 milhões em todo o planeta. Nossa, Deus. E hoje você já tem um outro viés. Quer ver? Quando eu fui para a faculdade, foi me apresentado um livro, e esse livro era Pastoreando Pastores. Muito bom até, por sinal. E ele apresentava que dentro de uma gama de enfermidades que o pastor tem, uma delas pode ser a depressão.
Tanto é que eu tive alguns conhecidos há uns anos atrás que vieram a óbito, né? Se suicidaram. Essa palavra é difícil, né? Se suicidaram por causa da depressão. Sabe? Porque a depressão, ela leva ao suicídio. E foi casos terríveis. Hoje, você fez até lembrança, eu esqueci de falar isso no início, estamos vivendo Setembro Amarelo. Né? Setembro Amarelo, que vai tratar muito bem dessas questões, vai ter um olhar diferenciado para isso. Né? Setembro Amarelo é o mês de prevenção ao suicídio, onde todo mundo está com os olhos voltados para esse tema. Só que com essa pandemia, pastor, nós falamos de depressão e suicídio desde quando começou. Desde quando toda essa pandemia começou, que nós estamos falando da depressão, do transtorno de ansiedade e do suicídio. Para o senhor ter uma ideia, e para aqueles que nos assistem também, a depressão, ela aumentou só nessa pandemia mais de 50%. Os transtornos de ansiedade aumentaram mais de 80%. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, durante essa pandemia, eles já receberam, aumentou o número de ligações em mais de 1000%. Deixa eu te falar, a gente tem uma pergunta aqui. Você quer responder ela agora? Sim, por favor. Pastor Mauro José Carvalho, meu amigo e seu amigo, ele faz a pergunta: quais são os tipos de depressão que o ser humano enfrenta na sua vida? Os mais comuns, né? Que são... Os tipos de depressão, quando a gente fala dos tipos de depressão, a gente tem aí vários tipos. A gente tem até a depressão sazonal. Você já ouviu falar da depressão sazonal? Não. Como é que essa funciona? A depressão sazonal é aquele tipo de pessoas que apresentam depressão no inverno. São pessoas que têm uma predisposição a sentirem depressão no inverno. Nossa, só para você ter ideia da variedade de depressão que a gente tem voltado aí para toda essa questão. Alguém colocou aqui que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é oitavo em caso de suicídio, porque na depressão ele é o 5º no ranking. Infelizmente, o nosso Brasil, ele sempre é campeão em coisas que não são boas, né? Verdade. Infelizmente. Então, é o 5º É que eu faço tanta anotação, pastor, que são tantos números, e eu não quero, Erlaine, perder. Aqui, eu arrumei até um caderninho também para fazer as minhas. Sim, é porque esses números, eu também estou com uma colinha aqui quando se trata de números, porque são esses números que são alarmantes e que a gente precisa estar falando para que as pessoas se conscientizem da seriedade do que nós estamos falando. Então, percebam, quando eu falo de depressão, como eu falei aqui no começo, ela é o que mais afasta hoje o trabalhador das suas funções. É a doença mais incapacitante que tem hoje. Quando a gente fala de depressão e suicídio, mais de 90% das pessoas que se suicidaram tinham depressão. Então, a gente precisa entender que ninguém cisma assim, da noite para o dia eu vou tirar a minha vida. Não, essa pessoa está passando por um sofrimento psíquico, essa pessoa está pedindo ajuda, está pedindo socorro e muitas das vezes acha que o suicídio é a solução para o problema. Então, é onde a gente vem dizer aqui que não, a solução para o problema é buscar ajuda, né? É continuar vivendo e melhorar toda essa situação. Mas nessa pandemia, nunca se falou tanto de depressão e suicídio como nós temos visto, pastor.
cada vez mais. E a gente tem... Pode falar. Pode falar. Eu ia falar que a questão social, né, e antropológica, o ser humano é um ser relacional. Mas, ao mesmo tempo, desde o momento que... Estou falando de antropologia, que ele sai de dentro daquele ambiente que era chamado caverna e começa a se relacionar, ele já não consegue mais ficar tanto tempo preso. Isso aí. E é o que está acontecendo. Aí o senhor olha Ipanema, final de semana. As praias de Ipanema estavam lotadas, né? Lotada. Como segurar um carioca com esse sol que tem feito, né, nesse inverno? Nós estamos no inverno, a gente não está no verão ainda, né? Nós estamos no inverno. Então, como segurar cariocas com a praia ali, pertinho, com esse sol que a gente está fazendo? Não tem como ficar dentro dessa caverna de jeito algum, né, pastor? Verdade. A caverna passa longe. Não, e o carioca, como você falou, a gente é sazonal, somos sazonais, né? O sol apareceu, praia. O sol apareceu, vamos para algum tipo de lazer, principalmente na praia. E isso, eu acredito que esse foi o problema maior nessa pandemia, que gerou tanta depressão. Estou certo ou estou errado? Que foi essa questão da gente não estar acostumado a se fechar nessa caixinha. Sim, e porque o ser humano é um ser sociável. Nós somos seres totalmente sociáveis, né? A gente precisa o tempo todo desse contato. Abraço. Acho que eu falei na outra live aqui, junto com o professor. Todas as vezes que eu me despeço de paciente em consultório, eu dou aquele abraço, né? Aquele acolhimento, aquela forma de acolher, né? Aquele paciente. Eu tenho sentido muito essa falta. Existem pacientes, principalmente pacientes que chegaram novos agora em consultório para mim, que eu não conheço, dos olhos para baixo, por causa da máscara. E nem eles a mim também. Então, quem era já paciente antigo antes da pandemia, sim, né? Via psicóloga com rosto totalmente à mostra. Os que estão agora, para as crianças, eu preciso, às vezes, tirar a máscara. Então, quando é criança pequenininha que está vindo para mim, eu preciso tirar um pouco para eles verem o meu rosto, me conhecerem, né? Aí depois eu volto com a máscara. Então, quando a gente fala de toda essa pandemia, o mais difícil para o ser humano foi justamente estar dentro dessa caverna o tempo todo. Verdade. Essa caverna tem sido o pior de todos os momentos, pastor. O pastor Mauro, ele pergunta aqui, qual o tipo de tratamento que traz cura para o ser humano na depressão? Aí a gente precisa falar que a depressão, se ela tratada no início da doença, ela tem cura. E aí, esse tratamento, ele é feito com médico psiquiatra, que é através de medicação, e com o psicólogo. Aí eu preciso puxar a brasa para minha sardinha, porque a terapia cognitiva comportamental, ela tem comprovadamente uma eficácia de mais de 70% nos tratamentos de depressão. Então, o tratamento de pessoas depressivas é psiquiatra com medicação e psicoterapia com psicólogo. Nossa, legal. Eu tenho uma paixão pela sua profissão, sabe? Todo pastor tem. Eu estou tentando... Difícil pastor que não tem. Eu estou tentando minha segunda faculdade, eu estou tentando psicologia. Entendeu? Que bom! Porque eu quero ingressar nessa área. Porque conhecer a mente humana, o relacionamento... Deixa eu voltar só um pouquinho, e depois eu quero saber um pouquinho sobre suicídio. Você falou que terminava, abraçava as pessoas, né? Imagina pra gente. Eu sempre terminei os meus cultos, eu ia para a porta e dava um abraço, principalmente no domingo, e falava para ela assim, uma semana de vitória, uma semana de bênção, que o Senhor te abençoe, estendia a mão sobre a pessoa. Hoje, você já não tem mais esse contato. A gente, agora, só pela live, né? E quando a gente voltar aos cultos presenciais, que a gente ainda não voltou, nós vamos estar distantes da mesma forma. Mas essa questão do latino, do ser social,
vai me trazer a vontade de abraçar, sabe? Eu espero me conter. Eu espero me conter mesmo. Elaine. E aí, pastor, deixa eu só pegar um gancho na fala do senhor para as pessoas entenderem. E essa fala do senhor em relação a pastores, né, aos pastores e aos professores, os sentimentos têm sido muito parecidos. Qual é esse sentimento? Sentimento de solidão. Eu não sei se o senhor, por algum momento, sentiu isso. Estar solitário. Os professores, muitos professores com quem a gente tem conversado, né? Eu vou estar fazendo uma videoconferência semana que vem em uma escola aqui de Pádua com pais e alunos a semana inteira falando sobre a saúde emocional dos alunos e a orientação para os pais. Muitos professores têm relatado isso para mim, o sentimento de solidão, estar solitário atrás de uma câmera dando aula para essas crianças. Tem sido um sentimento muito ruim para eles, que eu acho que é o mesmo que vocês, pastores, têm sentido em relação também a essa questão de lives nessa pandemia. Eu fico assim, a gente faz a live no domingo, né? A gente se prepara para fazer as lives do domingo, que aqui a igreja a gente só faz as lives no domingo. Mas, ao mesmo tempo, você não tem a frieza, sabe? Você não vê o outro, porque a live é espelhada, você se vê na live, parece que você está falando para você mesmo. Fica essa questão frustrante, sabe? O que acontece muito é o feedback que a gente recebe, igual eu já falei com o pastor Mauro, a gente recebe feedback das pessoas, falando que, poxa, tem ouvido as lives e tem sentido a presença de Deus, mas assim mesmo não é a mesma coisa de estarmos juntos, sabe? Não é. Isso aconteceu com uma palavra que eu ouvi do senhor, né, falando, né, e conforta, pastor, conforta. A gente fica atrás de uma telinha, o senhor enquanto pastor, eu enquanto psicóloga, né, a gente fica atrás de uma tela falando, e às vezes quando termina a gente fala assim, será que alguém assistiu? Será que a gente está conseguindo alcançar? Mas depois as pessoas vêm até a gente, né? Pessoas que a gente nem conhece, mas que conhece alguém que nos conhece e fala assim, eu ouvi a mensagem daquele pastor, eu ouvi aquela psicóloga falando, aí a gente, né, vai e fala assim, Deus, tá valendo, né? A gente está no caminho certo, então isso é muito bom, isso é muito bom. A palavra diz que a mensagem nunca volta vazia. Não, pastor, não volta. Vem sempre com alguma coisa de bônus, vou falar assim, de bônus para a gente. Você que lidar da mesma forma que eu com sentimento, com pessoas, quando a gente emite uma fala, e essa fala vem da mesma forma, eu posso dizer que é dom espiritual, um ser psicólogo, você emite uma fala e ela está inspirada de Deus. É inspirada por Deus, inspirada por Deus. Porque você toca no profundo do coração de pessoas que você às vezes não conhece. Isso é muito legal. Deixa eu te fazer uma perguntinha minha agora. Dados da OMS. Aqui no Brasil, em 2013, foram quase 12 mil casos de suicídio. Quase 12 mil casos de suicídio. 2.000, deixa eu pegar minha colinha aqui, masculinos, 2.623. Não, perdão, 9.198 casos. Femininos, 2.623. E por que disso? O que leva pessoas... E aí eu sinto informar o senhor que esses dados aí, eles não são fidedignos, né? Não, eu acredito que não. Porque a gente tem uma subnotificação muito grande quando se trata de suicídio. Porque o que acontece? O suicídio, até os anos 80, e nós estamos falando aí, vamos botar aí uns 30 anos, até uns 30 anos atrás, a gente vinha com a questão de que não se deve falar sobre suicídio. Não se fala, não se deve falar isso. De 30 anos para cá, é onde começamos a andar justamente do que isso fala. E o que eu quero dizer com isso? Que agora
a gente tem dito assim, a gente precisa, sim, falar sobre o suicídio. Só que a gente precisa falar da maneira correta. A gente não está aqui glamourizando a palavra e nem o ato de se suicidar. Mas a gente precisa levar, né, a questão do suicídio, que cada vez mais tem aumentado. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida no mundo. E quando eu falava isso nas escolas ano passado, para as crianças, que nós fizemos a campanha do Setembro Amarelo nas escolas, né, com o 36º Batalhão aqui de Pada, nas igrejas, eu falava com as crianças, prestaram atenção? 40 segundos, não são a cada 40 minutos. Então, nós estamos conversando aqui, tendo esse papo falando de depressão e suicídio. A 40 segundos, uma pessoa já tirou a sua própria vida. Então, quando a gente fala, o pior preconceito que a gente tem hoje é justamente não falar. A gente precisa falar, só que falar da maneira correta. Eu vou trazer um exemplo para o senhor e para quem está nos ouvindo, que vai entender bem. A gente, nos anos 80, né, 80 para 90, surgiu a questão da AIDS, não foi? Foi. Era outro tabu também. Verdade. Não se falava, né? Quando começou a campanha, justamente de prevenção, acabou com aquele estigma, começou a derrubar aquele estigma. A mesma coisa a gente precisa fazer em relação ao suicídio. Porque o que acontece? A primeira medida de prevenção que a gente precisa ter é justamente a educação, é educar, é ensinar, é de mostrar, pastor, que o suicídio, ele é passível de prevenção. Então, percebam, eu consigo prevenir o suicídio. Então, eu preciso falar, eu preciso orientar, mais do que nunca, hoje, no momento atual que nós estamos vivendo, nós precisamos falar sobre o suicídio. Nós precisamos orientar ainda mais os nossos jovens, porque o suicídio, ele é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. É mesmo? Segunda alto, maior causa de morte que nós temos hoje. Pastor, ficou mudo para mim novamente. O senhor me ouve? Eu te ouço. Às vezes, quando você mexe aí, seu marido está me ouvindo, é quando você dá uma mexida, às vezes aí parece que desconecta. Não estou ouvindo ele, vou ter que sair de novo. Esse aumento de suicídios, eu queria compartilhar com você uma história que eu vivi há um tempo atrás. Uma pessoa, um jovem, ele devia ter no máximo uns 17 anos. E esse rapaz, ele era o filho único de uma família, e essa família amava esse rapaz demais. Só que chegou um momento... Você me ouve agora? Oi? Chegou um momento que esse rapaz... Eu estou contando uma história aqui de um rapaz que se suicidou. Nossa, a palavra é difícil de falar. Se suicidou. Suicidou-se. Nossa. Fala suicidou-se, que é mais fácil. Suicidou-se. Ele era o único filho, né, da família, e ele teve um momento que ele se fechou dentro de uma caverna de pensamentos. E o pai e a mãe não atentaram para isso, acharam que era normal. E quando eles perceberam, o rapaz estava dentro do celeiro, enforcado. Sabe? Esse assunto, desde a época desse menino, ele tem me chamado muita atenção, tem me incomodado muito. Porque, Erlane, não sei se é uma tônica, e se você puder nos ajudar sobre isso, quando você começa a ter essa vontade de suicídio, a mente ela começa a vagar, e começa a questionar. A própria palavra de Deus, ela fala sobre isso. Quando ela vira para o salmista, fala assim, a alma do salmista fala assim, por que estás abatido? Não, como é que é? O salmista pergunta a sua alma, o salmista pergunta a sua alma, por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus. E aí ele começa a relatar que às vezes ele estava no meio da multidão, mas estava ao mesmo tempo sozinho. E isso ele pede a morte para ele.
desculpa, tá? Se você quiser interferir, pode ficar à vontade, tá? Não, pode falar. Esse suicídio, essa vontade, ela começa aqui. dos maiores, um pensador, eu não estou me recordando qual agora, disse que o maior campo de batalha é esse, A a mente. mente. Onde você consegue viajar e onde você desenvolve diversos tipos de batalhas. Só para eu passar para você poder dar uma explicação, a Bíblia tem um caso que é muito interessante, de Elias. Uhum. Elias, num dia, era o cara que tinha derrubado centenas de homens, tinha parado, feito chover e tudo mais. No outro, ele estava fugindo para o deserto e depois se enfiando na caverna e pedindo a morte. Sabe? Tudo aqui. Essa oscilação. Hoje eu falava com uma paciente no consultório, pastor, deixa só eu fazer um parênteses aqui. Pode ficar à vontade. Apareceu agora? O meu marido está dizendo que não está aparecendo nem no Face do senhor e nem no meu, a nossa live. O senhor tem como conferir? Eu estou até com o meu aqui aberto. Tá aí, então? Tá. Tá, né? Ah, então tá. Então é alguma coisa aqui com a gente, então. Obrigada, Eu botei pastor. até público também para Tá. poder, Show, excelente. entrar. Tá? Tá. Mas eu estou achando Então, também que tem pouca gente assistindo. não tá, aqui não, a gente não tá conseguindo ver. O pastor Mauro está vendo a gente. Pois é, eu pensei nisso, que o pastor Mauro está interagindo. Uhum. Então, tá conseguindo ver. É. O seu Face aí é Face Life? Não, Face Life, não. É o, Acho é que o, não. é o tradicional, né? Porque É, se for o Life, não dá para ver mesmo, não. Esse não, é o aplicativo. tradicional. É o tradicional. Tá. Mas aí o senhor falando da mente, né? A psicologia positiva diz que nós somos aquilo que pensamos. Uhum. A psicologia positiva fala isso pra gente. E hoje eu estava no consultório com uma paciente que está tratando depressão e ela está começando a ter aqueles ganhos, né, que a gente fala na terapia, né, de o autoconhecimento, né? Então, tendo esses ganhos, ela toma um remédio e ela disse que quando acorda, já acorda meio já com o humor balançado. E aí ela toma logo o remédio e logo melhora. Aí ela virou para mim e falou assim: mas esse remédio é tão poderoso assim que logo que eu tomo ele, eu melhoro? Aí eu perguntei para ela: o que que você pensa sobre isso? Eu disse: não, eu acho que não. Eu falei: ou você está colocando toda a sua questão justamente no remédio. Aí ela falou assim: esse remédio não é tão poderoso assim, não. Eu falei: pois é. Aí ela falou para mim assim: ela tem a mania de baixar a cabeça, ela disse para mim assim: mas doutora, a mente da gente faz isso? Eu falei: faz. Faz um pouquinho mais, mas Verdade. faz. Faz Verdade. justamente isso e mais um pouco. Porque a gente tem a visão errada de que todo o nosso comando do nosso, do nosso corpo está justamente só da cabeça para baixo, do pescoço para baixo. E a gente precisa entender que é essa caixa aqui, é essa máquina aqui que comanda todo o restante. E aí a gente vai voltar para essa geração de hoje, né? Nada contra, porque eu também sou a geração saudável, participo e faço academia, mas muito preocupada com um corpo saudável, mas uma mente totalmente doente. Então é aquela questão, corpo são, mente sã, mas infelizmente não é essa a realidade que nós estamos vivendo, hoje mais do que nunca. Eu percebo assim, quando
você falou. Voltamos. Agora, doutora Erlaine. Eu já levei cada tombo desse Facebook, pastor, ele me derruba e eu volto, levanto novamente. Não, a primeira vez, Erlaine, vou te confessar que a primeira vez que eu fiz uma live foi até com o Adão. O bom que foi com um amigo. Eu estava tão nervoso, fiquei tão assustado com esse negócio. Hoje eu fico preocupado, mas assim, é bem menos. Já estou começando a acostumar. Sabe, essa ideia ele derruba, a gente levanta. Até ele cansar de derrubar a gente. Vamos ver quem vai cansar primeiro. Ele de derrubar a gente levantar toda hora, mas vamos embora. Como aquela música que fala, levanta, sacode a poeira, sacode a poeira e dá a volta por cima. A gente vai. Isso aí, vamos embora. Pode tentar, mas não consegue jogar a gente no chão. Erlaine, eu estava falando aqui que a mente ela prega tantas peças, e eu já tive experiência com isso, que às vezes você está no local, você ouve a voz de uma pessoa que você já não vê há muito tempo, ou um vulto passando, e muitas pessoas até se assustam achando que é fantasma, que desculpa, tão religioso, mas o diabo está próximo, e é tudo aqui. Esse campozinho, essa mente que precisa ser saudável, como você falou, tem que estar sempre sendo cuidado, trabalhada. Às vezes, em contrapartida, nos preocupamos muito com o físico. Concordo com você. O físico tem que estar bem, além de que o meu não está muito bom, mas o físico tem que estar bem. Mas a mente, ela tem que ser educada, tem que ser trabalhada. Eu lembro de uma época, há uns 2 anos atrás, quando eu era garoto, tinha meus 7 anos. Faz pouco tempo. Faz pouco tempo. Eu ia na casa de um tio meu, que eu amo ele de paixão, o tio Coraci, e ele tinha uns livros lá sobre mentes. E eu ficava fascinado com aqueles livros. E um livro desses falava isso, que você tem que educar a sua mente. Isso me ficou gravado na minha memória. A mente tem que ser educada. Antigamente, no mundo helênico, né, o corpo era a soma de tudo. Os sentimentos, as ideias partiam daqui, do coração. Só que aí você foi trabalhando, os anos foram passando, né? A ciência se multiplicou, se avançou e nós descobrimos que está aqui. Nós temos que cuidar muito bem da nossa mente. Nós tínhamos autores, né? Nós temos autores, né? Que defendem, né? Essa dualidade, né? Da questão da mente e do corpo, né? E aí a gente consegue entender que, de fato, o que acontece é que realmente essa máquina comanda todo o restante, né? Ela não coexiste separadamente, né? Ela comanda todo o corpo, ela está interligada, não adianta que não tem como separar. Não, e você tem que tratar dela da mesma forma que você trata o seu corpo. Até o jeito que você se alimenta. Pode falar. Isso. E aí eu preciso pegar o gancho no que o senhor está falando para justamente chamar a atenção, principalmente nessa pandemia que a gente está vivendo, né? A gente precisa tratar da nossa mente. A gente está preocupado com muitas coisas, mas a gente se esquece do mais importante, da nossa mente, do nosso cérebro. Porque o que acontece? Quando a gente está com uma dor no joelho, a gente logo procura um ortopedista. Se a gente está com algum problema na pele, a gente logo vai a um dermatologista. Mas quando a gente está com todo o problema aqui nessa caixinha, e eu escuto isso todos os dias de paciente, que só vai o quê? Adiando. Ah, não, isso é bobagem. É coisa da minha cabeça. Ah, eu estou inventando. Como o senhor disse há pouco minutos atrás, eu estou imaginando alguma coisa. E vai só protelando, né? Vai empurrando com a barriga. E aí, quando se chega a procurar, e é o que acontece com o tratamento psicológico, é quando está assim. Eu não sei se o senhor sabe e as pessoas que estão nos ouvindo também sabem disso, mas os pacientes só conseguem agendar uma consulta psicológica quando está no auge da crise.
Quando está já no limite, que a crise está fortíssima. Eu tive uma paciente ontem assim, eu estou falando com a senhora agora porque eu preciso marcar para amanhã, porque eu estou na crise, aquela crise brava. Aí a pessoa vai. Então, pastor, a gente vive uma cultura de apagar incêndios. O que é uma cultura de apagar incêndios? Tem um incêndio, um foco aqui, a gente sopra, abafa. Aí, logo à frente, aparece um outro foco. A gente sopra, faz a mesma coisa. E aí, até que esse foco, esses pequenos focos, acabam tornando-se o quê? Um incêndio muito grande. Aí, não tem como mais apagar. Aí, é justamente quando esse incêndio, ele nos consome. E é isso que as pessoas têm feito em relação à sua mente, às suas emoções. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha agora. Quem demora mais a te procurar, homem ou mulher? Parece uma coisinha boba, né? Os homens são mais resistentes, pastor. Os homens são mais. E quando a gente fala de tratamento, busca de tratamento, vale a pena a gente falar, que nós estamos falando da depressão, que o homem é vergonhoso. Por quê? Porque, infelizmente, se eu ver como é que a psicologia é interessante, né? E por isso que eu amo a minha profissão né, e tenho todo esse prazer de ensinar a psicologia, né, de fazer as pessoas entenderem um pouco. Percebe que uma coisa puxa a outra. A gente vive uma sociedade, infelizmente, machista ainda. O que é essa sociedade machista? Homem não chora, homem não sofre, homem não pode ter sentimentos de fraqueza, homem não pode apresentar de forma fraca em nenhum momento da sua vida. Aí, quando a gente fala de buscar ajuda, esse homem, muitas das vezes, ele não vai buscar ajuda. Quando a gente fala de suicídio, que aí uma coisa está interligada à outra, quando a gente fala de suicídio, quem se mata mais, pastor? Na sua opinião, o homem ou a mulher? Eu vou falar do que eu vi ali de números. Tá, o homem. O homem se mata mais, mas quem tenta mais são as mulheres. Ah, é? É. Isso aí não estava na pesquisa, não. Elas tentam mais do que o homem. Isso aí era para eu falar, por isso que não estava na pesquisa. Não é. Os homens tentam mais, pastor. Os homens se matam mais e as mulheres tentam mais. Qual é a diferença? Os homens, eles quando vão tirar a sua vida, eles usam, vamos dizer assim, a ferramenta adequada. A ferramenta certeira, que não vale a pena a gente citar aqui. As mulheres, não, já usam outras ferramentas não tanto eficazes, que também não vale a pena a gente estar citando aqui, que não é esse propósito. E a gente tem ainda um número que eu acho que o senhor também não sabe. A gente tem um número maior de suicídio não é entre os homens nem as mulheres, mas sim entre os idosos. Essa eu também não tinha esse número. Incrível. Sim, pastor, sim. Nós temos um número muito grande de suicídio entre idosos. E o que tem acontecido agora é que os adolescentes estão entrando para esse ranking. Eu tenho percebido isso. Quando estava no momento de escola, do meu filho, eu levava ele à escola e percebia que muitas pessoas tinham os pulsos cortados, muitos adolescentes. Automutilação. Isso, eu acho impressionante isso. Principalmente com o que eles têm hoje. Sabe, com que o adolescente... O acesso que eles têm. Sabe, conhecimento. Hoje você vive no auge do conhecimento. Até eu brincar com minha esposa, conversando com ela, eu falei assim, a gente era muito inocente na idade do Miguel, que é o meu filho de 12 anos. E hoje essa turma tem uma cabeça, conhece muito mais coisas, mas não entendem. Eu acho que é mais ou menos isso, conhece, mas não entendem. A ideia da inteligência, mas não tem a sabedoria. Aí eu posso acrescentar o que o senhor está falando com a psicologia? Pode, sempre.
Sabe o que está acontecendo, pastor? E aí eu preciso chamar a atenção para os pais que estão nos ouvindo agora, que têm seus filhos, crianças e adolescentes, né? A gente está vivendo uma geração, pastor, que não está conseguindo e não estão sendo ensinadas a lidar com frustrações. Verdade. Nós estamos vivendo uma sociedade de que estão se criando adolescentes achando que eles podem tudo, que eles conseguem tudo e que nada na vida vai ser difícil para eles. Porque, infelizmente... Não, né? Sim. Já não existe mais não. Isso aí. Não existe o não, não existe o limite, não existem as regras. E a falta do limite, a falta das regras e a falta do não em caixa alta, em negrito, não só em caixa alta, mas em negrito, tem trazido muitos danos para as nossas crianças e adolescentes, principalmente quando se trata de suicídio. Pastor, eu tenho adolescentes em consultório com 16, 14 anos que viram para mim com 46 anos de vida e falam assim: eu não quero mais viver, a vida não tem graça para mim. É brincadeira isso, né? Eu queria que fosse, pastor, mas infelizmente não é. Não é. Não é, pastor. Deixa eu fazer só veio aqui na minha memória agora. Deixa eu antes falar aqui que a Olivia Deusa Barra, que é uma pessoa que eu gosto muito, foi a primeira esposa de pastor que eu tive quando eu era garoto. Eu vivia na casa dela. Ela está assistindo a gente e falou que está gostando muito do que está ouvindo e vendo. Eu ia falar do meu menino, de 3 anos. Eu percebi que ele estava muito pirracento. É só para ilustrar essa ideia sua. Ele estava muito pirracento. Aí a gente foi tentar descobrir o que estava acontecendo, né? E a gente viu que ele estava vendo um desenhozinho. Posso mencionar? Acho que eu vou mencionar. Pocoyo. Menciona para as pessoas, né, prestarem atenção, porque outras crianças podem assistir. Isso, Pocoyo. Ele tem um personagem lá que todas as vezes que é negado alguma coisa, ele faz pirraça. Ele bate o pé, pula e rejeita aquela ideia. E aí o que a gente fez? A gente deu uma cortada no Pocoyo. Entendeu? Olha, você não vai ver. E segurar a onda dele. Ó, não vai fazer mais isso. Eu estava vendo ali naquela pesquisa que eu fiz, né, que o autor aqui citou 5 casos de suicídio, né? A influência das séries de TV, como Pocoyo e outras séries mais, o impacto das redes sociais, Baleia Azul e outros mais que vêm por aí. Sim. Cadê? Redes sociais, do mundo digital, a falta de expectativa no futuro, que foi o que você falou, não tem mais. Conflitos relacionados à orientação sexual e a ausência de tratamento. Foram 2 coisas que você ressaltou bem, que é a ideia da falta de expectativa e a ausência do tratamento. A pessoa não procura tratamento. Porque 50 a 60% das pessoas que se suicidaram, pastor, nunca procuraram ajuda profissional. É verdade. Então, deixa eu falar, percebo que tem um dado muito grande. Uma daquelas pessoas que seu marido fez a propaganda acabou de entrar aqui. Ah, é? Viu? Mas saiu já saiu. Sim. Foi bom ter você aqui por um tempo. Desculpa ter te cortado. Perdão. Nada, que isso, pastor, fica à vontade. Mas 50 a 60% das pessoas que se suicidaram nunca buscaram tratamento, nunca buscaram ajuda. E aí, quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de suicídio, a gente precisa acabar com esse tabu, a gente precisa acabar com essa questão de vergonha, né? De que é vergonha eu procurar ajuda. A gente precisa acabar também, pastor, com o preconceito e com o pré-julgamento. As pessoas julgam demais, as pessoas têm um preconceito muito grande, só que ninguém sabe a dor que é ter uma depressão.
eu estava com um coleguinha de escola da minha filha aqui em casa no sábado, a mesma faixa etária dela, conversando. E aí eu não sei que assunto saiu que entrou nessa questão do suicídio. Ele dizia para mim assim, tem que ter, muita covardia, né? É muita fraqueza. Eu falei, não, meu filho, é muita coragem. Porque para você tirar a sua própria vida, não é fraqueza, não. Você tem que ter muita coragem. Tem que estar sofrendo muito para você cogitar a ideia de tirar a sua própria vida. Aí ele ficou olhando assim, tia, é verdade, não é covardia não, né? Tem que ter coragem. Eu falei, sim, tem que ter coragem. Então, pastor, é essa visão errada que as pessoas têm hoje, quando se fala de transtornos psíquicos, né? Quando fala de distúrbios, de transtornos mentais, tem todo um tabu, tem toda uma questão de ser rotulados de maluco. Isso já melhorou muito, mas precisa melhorar muito ainda. A gente precisa evoluir muito ainda para as pessoas aceitarem. E a gente falava aqui dos homens de que buscar ajuda não é sinal de fraqueza. Buscar ajuda é sinônimo de que você quer melhorar, que você quer sair. E a pessoa que se encontra, né, pensando em tirar a própria vida, ela já tentou de tudo, mas ela não consegue. E, infelizmente, ela acha que a única solução para o problema é justamente tirar a sua própria vida. Então, essa live que a gente está fazendo aqui, as lives que eu vou fazer durante esse mês de setembro, eu estou com o mês praticamente todos os dias, menos final de semana, já todo marcado de lives. E graças a Deus por isso, porque quando entrou, acabando julho para agosto, eu falei aqui com o meu marido, o meu setembro amarelo, porque o meu mês do trânsito eu não consegui, né, fazer. E aí eu pensei assim, o meu setembro amarelo, não vou conseguir fazer. Pastor, a gente vai conseguir ainda fazer melhor, porque a gente não vai conseguir ir de escola em escola, nem em igreja, né, nem no batalhão, nem na Câmara Municipal, mas a gente vai conseguir aqui, através dessa telinha, passar essa mensagem de que o suicídio ele é passível de proteção, que se você está passando por algum problema, busque ajuda, peça ajuda, não se cale. A campanha do Setembro Amarelo desse ano é preciso agir. Então, essa é a hora. A gente precisa agir, a gente precisa derrubar esses números tão altos que a gente tem em relação ao suicídio em todo o mundo. Elaine, se eu te falar um negócio, a hora passou. Passou. Não, assim, eu volto a dizer, pede até desculpa disso aí, eu gosto muito de ouvir você. Sou seu fã. Não precisa pedir desculpa a ele, não, ele deixa. Eu sou seu fã. Eu acho que esse é o momento, igual você falou, da gente abrir a boca, servirmos de arautos, sabe? Já que temos essa ferramenta, o uso correto da informática, das redes sociais, e falar para todo mundo que esse trabalho do Setembro Amarelo, do Outubro Rosa, é isso mesmo, estou certo? Tem o Outubro Novembro Rosa. Azul, tem o Novembro Azul, o Outubro Rosa. Eu acho que você está aqui na minha lista já do Outubro Rosa também. Com certeza. Eu estou na lista de todo mundo para o Outubro Rosa. Outubro Rosa, tem que falar. É outro assunto que a minha cabeça está fervilhando, sabe? Esse negócio de Outubro Rosa. Novembro Azul, e assim vai. A gente vai. Então eu vou mandar o tema para o senhor, que eu tenho, que aí vai fervilhar ainda mais. Ajuda. Outubro Rosa. Eu estou ficando apaixonado nisso. Erlane, como eu te falei, nosso tempo acabou. Mais uma vez, eu quero te agradecer pela paciência, pelo carinho e pela confiança. Eu acho que é muito mais legal, porque você topar entrar numa live com alguém que quase não conhece, né? E graças a Deus tem havido uma sinergia e a gente está conseguindo conversar. Eu gosto muito, eu espero que você goste também. Muito obrigado. Muito obrigado. E enquanto sacerdote, eu quero declarar aqui que o Senhor, nosso Deus, abençoe sua vida em todo momento.
E que Amém. cada vez mais você possa propagar essa mensagem, tá bom? Em nome de Jesus. Você desfruta Amém, do meu carinho, do Adão e da minha filha agora também. E você conseguiu conquistar minha filha, então... Pai conquista o pai. Família. Sim. É parte da família, querida. Sim. Eu vou só me despedir do pessoal e volto já para falar com você. Tá bom? Tá bom, pastor. Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Queridos, nós tivemos alguns problemas durante a transmissão. Fomos alimentados maravilhosamente com a fala do Dr. Erlane. Você que está sofrendo algum distúrbio, que está com algum problema, procure um psicólogo, procure alguém indicado para poder te ajudar. É o momento. Não se sinta constrangido em conversar. A própria palavra de Deus diz que nós devemos confessar uns aos outros, nós devemos conversar, nós devemos dialogar. E nada melhor com alguém que esteja preparado para te ouvir, para te orientar e para te conduzir nesse momento de dificuldade. Quarta-feira que vem, nós vamos estar falando aqui sobre fake news, também é um tema que está sendo muito abordado, e eu gostaria da sua presença, da sua participação, assim como nós tivemos a participação de alguns aqui, esperamos mais. Tem gente que assiste depois dessas lives, pode mandar os comentários, eu vou passar para a doutora Erlane, para ela poder responder no momento oportuno que ela tiver, tá bom? Novamente, eu quero dizer, é um prazer ter você comigo. Você faz parte desses amigos que eu estou criando, dessa corrente do bem, tá bom? Juntos nós vamos conseguir vencer essa pandemia e outras situações da vida. Muito obrigado, uma boa noite, um bom restante de semana abençoado na presença de Deus para você e para a sua família. E como palavra, cuida da sua mente, tá bom? Cuide da sua mente, que aí você vai estar cuidando das pessoas que estão próximas a você também. Um forte abraço, um beijo no coração.